Queridos, bom dia, graça e paz, amém, seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Lembrando que continuamos, durante esse mês de janeiro, estamos já finalizando, aquilo que nós temos trabalhado durante todo esse mês, sobre o que a gente tem tratado, irmãos? Sabedoria e mais o quê? Diga, sabedoria e obediência. Sabedoria e obediência andam bem pertinho, bem juntos. Glória a Deus que Deus tem liberado sobre nós, entendimento e capacitado a nossa vida como igreja. E por isso a importância dessa escola. Porque se tem algo que o tempo todo Jesus trabalhou na vida dos discípulos, foi ensino. Diga comigo, ensino. Quem aprende certo, age certo. Quem aprende certo tem, condições, daquilo que debaixo do poder da liberação do Espírito Santo para construir coisas sólidas, firmes e duradouras. Amém? Diga sólida, firme e duradouro. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Hoje quem vai estar compartilhando aqui é o nosso mano Saulo. Lembrando que nós continuamos na leitura, estamos hoje no livro de Josué, capítulo 21 e 22, amém? Tem ensinos profundos, mas é muito nome, é muita tribo, é muita divisão. Isso tudo tem uma maneira, uma forma, um porquê, e o Senhor pode estar nos instruindo e nos capacitando como povo e como igreja, amém? Amém. Deus abençoe, irmão. Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós. Senhor, e através da nossa vida, o Senhor tem usado, Senhor, com os dons que são do Senhor, para manifestar aquilo que Tu tens para edificar a Tua casa, a Tua igreja, e nós como Teus filhos. Senhor, continua usando, continua operando através das palavras, do conhecimento, aquilo que Teu Filho, Senhor, quer nessa manhã comunicar, e que seja da Tua parte, que os nossos corações estejam ávidos para receber a porção e a liberação desse dia. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Paz do Senhor a todos. Bom dia. Por gentileza, eu queria pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vou botar aqui a Bíblia aqui. Queria ler com os irmãos, primeiramente, o primeiro versículo, o primeiro trecho do livro de Josué, uma leitura 4, 5 versículos, e depois a gente vai direto pular para o último capítulo de Josué, para ler também alguns versículos aí. A gente vai falar sobre, dentro do tema que a gente está falando todo esse mês de sabedoria e obediência, a gente encerra hoje esse primeiro tema da igreja. Mês que vem, agora, fevereiro, a gente já parte para, se eu não me engano, Paixão por Deus, não é isso? E a gente vai continuar fazendo a leitura bíblica e durante todo o mês de fevereiro nós teremos ministrações sobre amor por Deus, paixão por Deus. Então, primeiro mês, janeiro, sabedoria e obediência. Próximo mês, paixão por Deus. Então, eu queria encerrar esse domingo falando sobre obediência, trazendo uma palavra para a nossa vida sobre obediência, sobre serviço, porque nós somos servos de Deus, amém? Nós servimos, nós fomos criados e chamados para servir, nós fomos salvos para servir. Então eu queria ler um trechinho do início de Josué e ler um trechinho do final para a gente trabalhar esse tema hoje pela manhã, amém? Então vamos lá, Josué capítulo 1. Deixa eu abrir aqui essa Bíblia porque a minha vista não é mais a mesma. Minha vista está embaçando. Só Jesus. Vamos lá.
Josué capítulo 1. Palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar que puserem a planta dos pés, que puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Abra agora, por gentileza, em Josué 24, 15, que é lá no final, conforme eu falei. Um trechinho no início, trechinho final. Josué 24, 15. Vamos lá. Aí já é Josué falando. Primeiro versículo foi Deus falando com Josué. Né? Deus apareceu para Josué e falou tudo aquilo que a gente leu. Deus falando para Josué. Agora é Josué falando com o povo. Tá? Passou todo o livro, agora Josué conversando com o povo. Josué disse: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia ela foi escrita, guiada pelo Senhor. O Senhor guiou os corações, Senhor, de todos os escritores aqui. Teu Espírito ungiu eles e capacitou todos os escritores bíblicos, Senhor, a escreverem da tua parte, a revelarem o teu coração através das Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque isso tudo foi feito para mim e para os meus irmãos. Toda a Escritura, Senhor, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor deixou para, Senhor, para nós, a tua igreja, para nos guiar, para nos consolar, para nos prometer, para Deus, nos dar ânimo, para nos encorajar, para nos exortar, para guiar a nossa vida, Senhor. Obrigado pela sua santa palavra, Senhor, que nos guia, que nos acalma, que nos encoraja, Deus, que nos desafia, que nos adverte, que nos corrige, que nos disciplina.
Deus, se não fosse a tua palavra, Deus, se não fosse as tuas leis, se não fosse o teu amor, tudo isso expresso pela tua santa palavra, Senhor, onde nós estaríamos hoje, Senhor? Porque a tua palavra revela quem o Senhor é. A tua palavra mostra o que o Senhor deseja de nós. A tua palavra, Senhor, mostra quem nós somos em ti. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua santa palavra, Senhor. Senhor, que nesse ano de 2025, Deus, o Senhor possa despertar em nós o amor pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa despertar em nós o prazer, Senhor, de conhecer, o prazer, Senhor, de, Deus, amar a tua palavra, de ler a tua palavra, de meditar na tua palavra. Traz sobre nós esse ano, Senhor, conforme essa leitura que nós estamos fazendo, para que, Senhor, como diz Deus lá, o apóstolo Paulo, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, e nessa manhã, que a tua palavra possa nos guiar, Deus, que aquilo que o Senhor quer de nós, quer, Senhor, fazermos obedientes, fazer de nós servos obedientes como Cristo era. Esse propósito, Senhor, caia numa terra fértil em nosso coração hoje. Em nome de Jesus, Senhor, nós rejeitamos, Senhor, o orgulho do nosso coração, Deus, a soberba, a obstinação, Deus, lutamos contra a nossa própria vontade, contra a nossa carne, Senhor, que deseja tomar as rédeas da nossa vida, que deseja guiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Deus, nós submetemos, Senhor, essa vontade a Ti, a Cristo, Senhor, em nome de Jesus, para que sejamos como Jesus, para que sejamos, Senhor, de acordo com a imagem de Jesus nessa terra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Hoje eu botei um cafezinho aqui para mim, eu não costumo botar não, mas eu sei que hoje eu preciso dar uma relaxada. Quem me conhece, assim, sabe que às vezes eu estou pregando aqui, aí fico exaltado, daqui a pouco minha voz some, então estou trabalhando assim, né? Vou falar com calma, né? Sei muito. Glória a Deus. Irmãos, a gente lê o livro de Josué, e para a gente entender um pouco a situação que Josué e o povo de Israel estava vivendo, Israel havia sido escravizado, era um povo que era escravizado pelo Egito. Um império tomou Israel, escravizou aquele povo, eles eram escravos. Imagina de fato você aí, uma pessoa escrava sendo humilhada, sendo extorquida, sendo explorada, trabalhando mais de 14 horas por dia. Imagina esse tipo de situação. Assim vivia o povo de Israel no Egito, escravizado pelo faraó e por aquele império. Então Deus, isso foi durante 400 e tantos anos. Então Deus se apresenta para Moisés, Deus desce para Moisés e fala assim, eu desci no meio do meu povo e eu vi que eles estão sofrendo. Eu ouvi o clamor, eu ouvi o choro do meu povo, estou vendo a tristeza deles e eu estou enviando você para libertar o meu povo. Então tem todo um processo de Deus com Moisés. Moisés aceita o chamado, Moisés vai e fala com o faraó, Deus faz maravilhas naquele lugar, manda as 10 pragas, aquilo tudo que a gente sabe. Então Deus, através de Moisés, liberta o povo. Acabou a escravidão daquele povo de 430 anos. E Deus fala assim para eles, agora eu vou levar vocês para uma terra, vocês terão uma propriedade que será de vocês. Vocês vão ter dignidade, vocês vão trabalhar e vocês vão cumprir o meu propósito. Vocês vão para a terra que eu separei para vocês. Então Deus tira aquele povo do Egito, aquele povo estava debaixo de uma mentalidade escrava. Eles não conseguiam pensar como livres, eles pensavam como escravos, eles não tinham liberdade na sua vida, eles eram uma mente escrava. Então Deus guia aquele povo através de Moisés, Deus guia aquele povo no trajeto até a terra prometida. Aquele trajeto passava por um deserto. Então Deus guia aquele povo no deserto, existe todo um desenrolar da história. Então Deus começa a tratar aquele povo no deserto. Deus começa a mostrar, cuidar daquele povo. Deus traz toda a provisão,
Só que Deus começa também a corrigir aquele povo. Né? Durante o Antigo Testamento todo, a gente vê Deus falando assim, ó, eu sou o pai de vocês, vocês são meus filhos. Né? A gente precisa começar a entender a Bíblia, ler a Bíblia, como se fosse um pai com seu filho. Um pai ama o seu filho, mas o pai também corrige o seu filho. O pai ama o seu filho, mas o pai também orienta o seu filho. E às vezes o castigo não é bom. O filho tem que sentir a dor para ele poder aprender. Deus, da mesma forma, tratou o povo no deserto. O povo era de coração duro. Lembra da mentalidade escrava? O povo tinha uma mentalidade, eles não eram libertos, eles eram escravos. Então Deus começa a tratar o povo naquele deserto, naquele caminhar. Né? A gente vê que o deserto, até chegar à terra prometida, eram 15 dias de caminhada, mais ou menos, dizem os estudiosos. Mas por causa da dureza de coração daquele povo, Deus fez o povo dar voltas no deserto por 40 anos para tratar o coração daquele povo, para que eles pudessem entrar na terra prometida com um novo coração, para não estragar a terra. Deus fala isso, para que vocês não contaminem a terra, para que vocês não estraguem a terra. Então Deus tratou aquele povo no deserto. 40 anos, milagre após milagre, correção após correção. Gente morreu no deserto. Deus falou assim, ó, essa geração não entra na terra prometida. Quem vai entrar? Os filhos deles. E eles todos morrerão no deserto. Caramba, que maldade. Não, Deus é bom. Deus é o dono da vida. Então morreu uma geração no deserto. Nasceu outra geração no deserto. Aí Deus fala, essa sim vai entrar na terra prometida. Então passou aquele processo no deserto, aí Moisés morre, né? Moisés morre, ele já estava velhinho e morreu. Oi? Quando Moisés morre, aí irmãos, quando Moisés morre, Deus chama o auxiliar de Moisés, que liderava aquele povo. Aquele povo, a gente às vezes pensa assim que 100 pessoas, não, eram milhões de pessoas. Eram milhões de pessoas no deserto. Então Deus levanta Josué e fala assim, ó filho, agora Moisés morreu. Como a gente leu aqui. Moisés, meu servo, é morto. Agora é com você. Você vai guiar esse povo para entrar na terra prometida, a terra que eu dei. Né? Você vai levar eles. Moisés era uma liderança muito carismática. Era um homem manso e de muita paciência. A Bíblia fala que nunca houve um homem tão manso, tirando Jesus, quanto Moisés. Paciente, carismático. Só que quando chegou para entrar na terra prometida, né, Deus falou, agora tem que ser outro líder. Agora Moisés cumpriu a sua missão, agora eu preciso de um líder que seja corajoso, não que Moisés não fosse. Eu preciso de um líder que me obedeça fielmente, seja forte e corajoso, porque quando eles entrarem na terra, eles vão ter que guerrear. Lá existem povos que contaminaram a terra. Olha como Deus é, irmão. Tudo para Deus é importante. A terra é importante. A chuva, a plantação, tudo para Deus importa. E Deus fala assim, ó, em outro momento, Deus fala assim com o povo. Eu coloquei vocês nessa terra prometida, porque o povo que estava lá contaminou a terra. As atitudes deles, o coração deles egoísta, a forma como eles se relacionavam, contaminaram a terra. Então eu expulsei eles de lá e eu estou colocando vocês lá. Não façam como eles, não ajam como eles, não pensem como eles, não tratem a terra como eles, porque senão eu vou expulsar vocês de lá também, porque toda a terra é minha, Deus falou. Então, quando eles chegaram aqui nesse ponto, exatamente, existia um rio, Jordão, assim que eles atravessassem o rio, eles iam começar a guerrear contra os povos, para expulsar os povos e tomar aquela terra, para que aquela terra fosse dele, porque a terra era deles. Ah, mas isso é um absurdo. Não, existe em todo um contexto, se você vai ver direitinho, aquele povo estava lá, não era deles, aquela terra, mas a gente não vai entrar nisso. Então chegamos aonde queríamos aqui, o início da palavra. Deus levanta Josué e Deus dá uma palavra para Josué. Irmão, é muito importante que
você e eu leamos a palavra de Deus, eu sempre gosto de falar isso, porque eu creio que isso é para mim. Quando eu leio aqui, Deus fala com Josué, você tem todo o direito de se colocar no lugar de Josué aqui. Você tem todo o direito e você e eu devemos fazer isso. É para isso que a palavra de Deus existe. Para que você olhe e fale, Deus falou com Saulo. Deus falou com a Betânia. Deus falou com qualquer um que creia e entregue sua vida para Cristo. Então Deus aqui está falando para você. Você não é o povo. Você é chamado para guiar o povo. Entendeu? Nós não somos multidão, irmãos. Nós somos aqueles que Deus chamou para ser guias, para guiar. Então, nós temos que olhar aqui como se fosse Deus falando conosco. E Deus faz ali algumas promessas para Moisés, para Josué. Meu servo Moisés é morto, agora você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês. Como prometi a Moisés, todo lugar que pisar a lança do seu pé eu tenho te dado. Deus, dentro do propósito dele para a sua vida, já te deu a terra. Então, a gente precisa crer que onde eu piso, Deus me deu. Porém, é dentro do propósito dele, não é dentro do nosso propósito. Por isso, toda uma forma prática da gente conhecer o propósito de Deus dentro da nossa vida prática, dentro da nossa vida diária, é falar assim, poxa, eu quero comprar um carro. Quando eu comprei o meu carro, que eu já vendi, vendi. E não me arrependo, porque andar de Uber é muito melhor. Quando eu quis comprar o meu carro, eu falei, cara, como é que eu vou saber que Deus quer que eu compre esse carro ou não? Me deu vontade, a gente vai falar isso no final. 11:12. Me deu vontade, eu vou comprar. Me deu vontade de casar, eu vou casar. Me deu vontade de ir morar fora do Brasil, eu vou morar. É nessas horas que Deus quer saber a nossa fidelidade. Como é que eu falei, cara, como é que eu vou saber que Deus quer que eu compre esse carro ou não? Eu orei, eu e minha esposa. Senhor, eu estou com esse plano, eu quero comprar um carro. Apareceu uma oportunidade boa, meu pai vai me dar uma ajuda aqui, outra ali. A gente morava no centro, comecei a apresentar para Deus o porquê que eu queria comprar o carro. Eu moro no centro, a gente vai para a igreja em Copacabana, eu também vou usar esse carro aqui para a obra de Deus. A gente fez muito trabalho com o carro. Senhor, eu te apresento esse carro. É do Senhor que o Senhor compra para mim? É dessa forma, irmãos. É dessa forma que Deus deseja que eu e você vivamos o dia a dia com eles. Senhor, eu desejo mudar de emprego. Senhor, é a tua vontade para mim? Você não vai ouvir nada na hora. Mas por que a gente não continua? Porque às vezes a gente desiste, porque não ouve nada. E a gente deve continuar e provar a Deus. Provar no sentido de insistir na oração, não desistir no meio do caminho. E Deus ali, conforme Ele vê essa nossa disposição de coração, lendo a palavra, buscando aprender, Deus vai usando um, usando o outro, ou então Deus vai falando ao seu próprio coração. Outro dia eu estava falando com uma irmã aqui, e essas coisas mexem comigo. A irmã falou assim, o nosso carro quebrou, e a gente vai consertar. Eu falei, legal. Aí outro dia eu fui conversar com ela de novo, e aí, vai consertar o carro? Não, o Espírito Santo falou comigo que não é para consertar. Eu falei, olha que legal, cara. Olha que coisa bonita, irmão. O Espírito Santo falou comigo que não é para consertar. Como é que a irmã conseguiu isso? Insistindo na oração, insistindo na leitura, submetendo a vida. Olha que legal. Então, esses testemunhos pequenos vão consolidando a nossa fé, vão fazendo a gente alcançar depois coisas maiores. Então, na prática, você e eu somos esse Josué. Você e eu somos esses Moisés. Você e eu somos esses Cristos, em que Deus deseja se relacionar dessa forma. Então, Deus faz essa promessa. Todo lugar que você pisar, você vai conquistar. Né? Aí ele fala o território, ninguém conseguirá resistir a você. Olha que palavra, irmãos. Olha que palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ninguém vai conseguir resistir você. Ninguém vai conseguir te parar. Eu fui com Moisés, eu nunca te abandonarei, nem nunca te deixarei. Ninguém vai resistir a você. Avança no meu propósito. Avança no meu propósito. Creia no que eu estou falando. Eu estou contigo. Palavra de Deus para mim e para você nessa manhã.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha que bênção. Nunca o deixarei. Por mais que você passe lutas e sofrimentos, por mais que você passe decepções, por mais que você caia em erros e pecados, enquanto existe fôlego no seu e no meu coração, Deus não o abandonou. Não importa a quantidade de vezes que você pecou, ainda peca. Não importa a quantidade de vezes que você ainda erra. Se você respira, Deus ainda está contigo. Levanta, continua, não se entregue ao pecado. Não diga, eu sou assim mesmo. Não, lute, busque ajuda, busque a palavra de Deus, dobre o seu joelho de oração, que você vai vencer esse pecado, que você vai passar por essa dificuldade, que você vai passar por essa doença, que você vai passar por esse problema financeiro. Amém? Palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Nunca o abandonarei. E a Bíblia ainda fala, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor diz, eu nunca te desampararei. Amém? Aí Deus dá uma ordem para ele, porque Deus é assim. Deus enche a gente de amor. Deus nos dá tudo o que precisamos. Se a gente ler a palavra de Deus, você vai ver o quanto você é amado. O que Deus fez por mim e por você. Deus enche a gente de amor, só que ele fala assim, agora você seja forte e corajoso. Versículo 6, seja forte e corajoso. Força e coragem. É importante a gente entender que Paulo fala assim, não existe bem nenhum na minha carne. O que ele está querendo dizer com isso? Irmãos, toda a nossa carne, ou seja, o nosso pensamento desse mundo que a gente está preso aqui, tudo que a gente crê que a gente tem de bom, Paulo fala, não existe bem nenhum na minha carne. Então essa força e essa coragem aqui não são frutos de esforço humano. Não é fruto, o que eu quero dizer com isso? Se você e eu tentarmos viver a vida cristã na sua força e na sua coragem, você vai cansar e você vai abandonar a fé. Porque a vida de Deus, a vida cristã, não é para ser vivida na coragem do próprio braço. Não é para ser vivida na força do próprio braço. Porque não existe bem nenhum em mim. A vida cristã é a gente submeter a Deus, como a gente vai ver no final, que eu quero focar essa palavra aqui para terminar na obediência. Por isso aqui é só uma introdução. Então, não é para você viver na sua força do seu entendimento. Como eu resolveria essa situação? Eu já sei como resolver. Eu já sei como resolver essa situação. Não ora. A gente acaba o quê? Não orando. Aí passa pelo problema, até consegue vencer, mas daqui a pouco vem outro maior. E o que a gente faz? Não ora. É derrubado pelo problema. Aí cansa. Por quê? Porque a gente não se submeteu, a gente não buscou em Deus a força e a coragem. Então, quando Deus falou para ele assim, seja forte e corajoso, Deus não estava falando assim, ó, você é bom, hein? Você é bom, saiba que você é bom. Você é um garoto bom, você é forte. Não, Deus estava falando, ó, seja forte e corajoso dentro do que eu sou para você. Porque eu estou ungindo você, eu estou capacitando você. Entende, irmãos? Não é assim, você é bom. Não, a Bíblia diz, não existe bem nenhum na nossa carne. Quanto mais a gente entende que nada nós somos, mais Deus mostra quem Ele é em nós. Né? A Bíblia sempre fala, ó, as outras lutas, existem guerras que Israel venceu, que Deus falou assim, não, tem muita gente aí nesse exército. Se vocês ganharem com esse exército aí, vocês vão dizer assim, ó, nós conseguimos. Olha que doideira. Então Deus falou, diminui esse exército aí, até o ponto de chegar a 300 pessoas para lutar contra milhões de pessoas. Agora vocês vão lutar contra eles. Foram lutar, Deus fez um milagre e conseguiram. Para quê? Para que a glória seja de Deus e não nossa. Então assim que Deus trabalha, Deus não fica assim, meu filho, isso é bom, você tem qualidade, você não. Deus não trabalha assim não. Deus fala, ó, você sabe que nada de bom existe na tua carne. Mas dependa de mim que eu te encho com as minhas virtudes. Por isso que o cristão, ele dá glória a Deus em toda a sua vida. O cristão, ele, com tudo que ele constrói, ele olha para trás e fala assim, não fui eu. Não foi a força do meu braço. Não foi a minha determinação. Não foi o meu estudo. Você vai chegar no céu, eu vou falar, eu estou aqui porque eu venci. Não. Ele vai o quê? Se dobrar diante de Deus e falar assim, a glória é tua, foi o Senhor. Se não fosse o Senhor ter entrado na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse, é o que eu falo para o meu filho Samuel, se não fosse Jesus ter entrado na minha vida, filho, você nem existiria.
Porque se não fosse Jesus ter entrado na minha vida, eu não teria conhecido, eu não estaria com a tua mãe. Eu estaria nesse mundo aí agora destruído. Mas porque Jesus entrou na minha vida, porque Ele me resgatou, hoje você vive, filho. Você existe por causa de Jesus. Eu boto isso na cabeça dele. Porque toda a glória é de Deus, irmão, não é nossa. Não é nossa. Mas Ele manda, seja forte e corajoso. Então, quando você se esvazia de você mesmo, Deus te enche da força e da coragem dele. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. Sempre a consciência de comunidade. Sempre a consciência de coletivo. Entenda? Às vezes a gente olha para a nossa vida e acha que é só a gente. Eu, minha esposa e meu filho. Glória a Deus, é isso mesmo. Deus ama a família. Né? Eu, minha vida e meus objetivos. Não. Eu e o coletivo. Você, sua família, seus filhos, seu trabalho e a igreja. Você, sua família, seu trabalho e as pessoas que estão lá fora. Sempre o coletivo. Amém? Então ele... Vou pular para o final agora para concluir essa entrada. Seja forte e corajoso. Primeira vez que Deus fala. Você conduzirá esse povo. Versículo 7, Deus fala de novo. Somente seja forte e corajoso. Deus enfatiza novamente, irmãos. Por quê? Porque a vida nessa terra aqui, ela é triste. A vida nessa terra aqui não é fácil. A gente acorda um dia cheio de vida, a gente acorda os outros 30 desanimado. Não sei se você é como eu, mas para mim é uma luta, né? Para mim é uma luta. Às vezes eu acordo 3 dias uma bênção, mas eu enfrento umas 30 dias de... Gente, de onde veio essa tristeza? De onde veio essa baixa, né? Essa guerra, né? Porque uma amiga minha se converteu uns anos atrás, ela já desviou, mas ela vai voltar. Ela mora muito longe, não posso falar onde. Mas depois que ela falou, Saulo, depois que eu me converti, minha vida piorou. Eu falei, não, filha, sua vida não piorou, não. Depois que você se converteu, você descobriu que a sua vida é uma luta. Não é só uma luta física, sua vida é uma luta espiritual. Então, quando você se converteu, você viu as lutas que você tem que enfrentar. Por isso que a sua vida inicialmente piorou. Por quê? Porque é assim. Por isso que Deus reforçou, somente seja forte e corajoso. A vida do cristão não é uma vida de Instagram, irmão, de feed bonitinho, de foto com filtro, sabe, essas coisas que fazem parte. A vida do cristão é luta, meu irmão, é dificuldade. E também é vitória e bênção, hein? Então ele reforça, seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer. Fomos salvos para obedecer. Todo cristão, todo discípulo de Jesus, ele é obediente. Todo discípulo de Jesus, ele é reverente, ele não é irreverente. Todo discípulo de Jesus, ele é uma pessoa que se deixa ensinar, ele é submisso. Uma palavra detestada no sistema, no mundo, é a palavra submissão. Só que não. No Evangelho, a palavra submissão é bênção. Todo discípulo de Jesus é obediente, é reverente, é submisso. Então tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Josué tinha na sua mão o Pentateuco, os 5 livros do Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, não, ele nem tinha isso, ele tinha só a lei. Viajei aqui. Josué tinha na mão dele os 10 mandamentos que Moisés deu, mais as leis orais, né? Vamos entrar nisso. Deus falou, obedeça a todos os mandamentos que eu lhe dei. Não olhe para a direita nem para a esquerda, seja fiel aos mandamentos. Hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, como mandamento. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento como palavra de Deus para guiar a nossa vida. Então Deus nos chama para sermos obedientes. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Não se desvie dela nem para a esquerda nem para a direita, para que você seja bem sucedido. Para que você seja bem sucedido por onde você quer que ande. Não deixe de falar as palavras desse livro. O que você e eu temos falado? Todo dia a gente fala. Todo dia a gente fala. Deus quer, assim como, olha, tem um versículo que Jesus falou que me confronta.
Deus falou assim, ó, eu não falo nada por minha conta. Eu não falo nada daquilo que vem do meu entendimento. Eu só falo as palavras que Deus me diz para falar. Ué, está dizendo que Jesus não dava bom dia para as pessoas, que Jesus não expressava opinião? Não, não era isso não. Porque Jesus entendia que o que saía da boca dele poderia ser bênção ou maldição. Então Jesus submetia assim, ó, o Senhor me deu Ele como Deus, Ele como Filho de Deus, como humano, né, que Deus se fez homem, isso é um mistério maravilhoso. Ele como humano, ele falou, Senhor, eu quero submeter tudo que eu ensinar para esse povo, fala comigo, que eu quero transmitir as palavras que o Senhor deu. Então Jesus falou, ó, eu não falo nada por minha conta, eu só falo daquilo que o meu Pai me disse para falar. É isso que Ele tem para nós. A palavra de Deus, porque a boca, meu irmão, ela é um problema ou uma bênção. Então fale das palavras desse livro, ensine as palavras desse livro. O quanto da palavra de Deus está na minha e na sua boca para ensinar as pessoas que estão à sua volta. Ah, quer dizer que eu vou chegar para a pessoa, senta aí que eu vou te ensinar a Bíblia. Não, irmão. É no dia a dia, é na prática. É no dia a dia. Se o meu coração, minha mente, ela está com a palavra de Deus viva, se ela está com a palavra de Deus no meu coração viva, quando eu me relacionar com a minha esposa, com o meu filho, na maneira prática do dia a dia, eu vou ensinar aquilo que a palavra diz. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha faculdade, convivendo com aqueles que ainda não têm aquilo que eu tenho, que vão ter em nome de Jesus, eu vou tratar aquelas pessoas de acordo com os princípios que a palavra de Deus me ensinou. Eu não vou fazer fofoca, eu não vou mentir, eu vou ser fiel, eu vou honrar as pessoas, eu vou servir as pessoas. Então é isso que ele está falando. Fale do livro dessa lei. Isso que tem que estar na nossa vida. Por isso que Paulo falou, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Não deixe de falar escrito nessa lei para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só assim você será bem-sucedido. Uma coisa é ser bem-sucedido aos olhos do sistema e aos seus olhos. E aos meus olhos. Uma coisa é ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Você pode ter tudo o que você quiser nessa terra. Se você não cumprir e não for bem-sucedido daquilo que Deus criou para você, você falhou em tudo. Simplesmente você falhou naquilo que mais importa, que é o propósito de Deus para a sua vida. Ué, mas eu construí família, eu tenho emprego, cumpri o propósito de Deus? Então você falhou. Eu cumpri o propósito de Deus, fiz aquilo que Deus me pediu para fazer? Não, eu fiz aquilo que eu queria, então eu falhei, você falhou. Mas tem vida? Tem, então tem retorno, tem como reconstruir. Tem como, não importa a idade, recomeçar. Né? Deus quando chamou um homem para construir, Deus quando chamou um homem para construir uma nação, que foi Abraão, Abraão não tinha 19 anos. Abraão não tinha 20 anos. Acabou de fazer faculdade. Não, Abraão tinha 75 anos. Para muitos, 75 anos é final de vida. Para Deus pode ser o início de uma nova vida. Então, quando Deus aparece para Abraão, ele era velho, irmãos. Velho no sentido de idade, amém, pastor? Porque aqui os irmãos aqui não são velhos, pastor Sergião. Nem um pouco velho, pastor Sérgio, não, ele não. Então, para Deus não importa a idade. Né? Qual foi a promessa que Deus fez para Joel? Os velhos sonharão. Olha que maneiro, irmão. Os velhos sonharão. Então, quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, não importa se ela tem 19 ou 75. É o início de uma nova vida em Deus para aquela pessoa. Deus é maravilhoso, irmão. Deus só chama os improváveis. 75 anos. E através daquele homem, Abraão, você e eu conhecemos a Jesus. Através de um homem que disse sim para Deus. Há mais de 2.300, anos atrás. Tem que fazer o cálculo certinho. Então imagina se você e eu dissermos sim para Jesus hoje. Imagina a resposta se nós dissermos, Senhor, eu não quero mais viver uma religião. Eu não quero mais viver apenas mais uma igreja que eu mudei. Eu vim de outra igreja, agora eu estou na CCR. Não é isso não, irmão. Não é isso não. Agora eu era católico, agora eu sou protestante. Eu era da Umbanda, agora eu sou evangélico. Não é isso que Deus quer não, irmão. Não é isso que Deus quer. O evangelho não é mais uma religião.
Imagina se você e eu dissermos sim para o Senhor, de forma completa, que é o que a gente vai falar para terminar. Peraí, 12, 22, 32, 42. Já falei 30 minutos. Imagina se nós dissermos sim. Deus pode transformar a nossa história toda para frente. E os meus netos, os meus bisnetos vão falar, cara, a minha vida hoje é transformada por causa do meu tataravô Saulo, que disse sim. Aí Jesus entrou na minha vida. Tataravô, sei lá, né? Então imagina, as gerações futuras podem ser transformadas por causa do teu sim, assim como a minha foi. A minha vida foi mudada porque minha mãe e meu pai disseram sim lá em 1970. Se ele não tivesse dito sim para Jesus, certamente meus pais iriam separar. E eu não estaria aqui hoje. Mas porque meu pai e minha mãe disseram sim, eles não se separaram. Meu pai teve o caráter transformado, minha mãe teve o caráter transformado. Deus entrou naquela família que tinha problemas, eram pecadores, cometeram erros, mas disseram sim para o Senhor e hoje eu estou aqui. Você entende o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus? Então diga sim para o Senhor hoje, vamos dizer assim para o Senhor hoje, amém? Então vamos para o final. Então eles entraram ali, a partir daquele momento de Josué para frente, eles atravessaram o rio e começaram a batalhar. Guerra para lá, sangue para cá, porque naquela época a linguagem era guerra. Mas era guerra para cá, conquista para cá, tal, guerra, erro para cá, pecado para lá, perdão para o outro lado, tudo guerra atrás de guerra. E eles foram conquistando a terra que Deus falou. E chegaram lá no final do capítulo 24, é aqui que eu queria terminar com vocês. Vamos lá. Obediência, irmão, serviço. Olha a expressão que Josué usou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles estavam num ambiente cercado por outros povos. Esses outros povos eram guiados por aquilo que eles acreditavam, pelos deuses que eles serviam. Então aqueles povos, eles tinham valores deturpados. O que significa isso? Dentro da linguagem religiosa, eles sacrificavam os próprios filhos para que o Deus dele promovesse chuva para a terra dar o alimento. Eles matavam uns aos outros, eles praticavam imoralidade sexual, eles tinham atitudes e motivos corrompidos. Então Deus falou, vocês estão cercados de pessoas assim. Mas Josué falou assim, eu decidi não ser influenciado por onde eu estou vivendo. Eu decidi não ser influenciado por aquilo que eu vejo no sistema. Nós vivemos numa sociedade, e nós não só vivemos, nós fazemos parte dela, em que os valores são completamente deturpados. Você fala assim para um jovem hoje, casar nada, eu quero curtir a vida. Eu quero sair, me divertindo, usando sexo apenas por prazer, não com compromisso, não com fidelidade, mas apenas por prazer. Né? Eu quero viajar o mundo, por que eu quero casar? Não. Então, o que significa isso no nosso dia olhar? Você pode contar aqui uma mentirinha, está tranquilo. Né? Você pode mentir, é só uma mentirinha, pode mentir, não tem problema. Ou seja, são pensamentos e motivações corrompidos. Só que eu e você, numa forma prática, devemos ter a postura de Josué. Eu e a minha casa não seremos influenciados por aquilo que nos rodeia, por aquilo que nos cerca, por os valores transmitidos pelos meios de comunicação. Eu e você não somos guiados por aquilo que uma novela ensina. Eu e você somos guiados não aquilo por que o noticiário todo dia tenta nos... Né? Tem uma pastora muito boa que ela diz o seguinte, eu não vivo alienada do mundo, ela fala. O crente não vive alienado do mundo. O crente ele precisa estar antenado com a palavra de Deus e com o jornal na mão. Na época era jornal, né? Agora é no site. Né? Só que como eu ligo de manhã o meu carro, vou ouvindo a notícia, vou me atualizando na notícia. Quando eu percebo que já passou da notícia para tentar me contaminar o meu dia, eu desligo. Então ela ouve a notícia, ela entende daquilo que ela precisa orar pelo seu país, como cidadã, tudo,
só que ela entende, opa, a partir daqui, se eu me deixar, eu sou contaminado. Então, quando você acorda de manhã, como eu acordo de manhã, você pode ver o seu jornal, você pode ver o seu site de notícias, mas a gente precisa, a partir daqui, se eu deixar me contaminar, todo o meu dia vai ser atrapalhado. Se eu ligar de manhã no RJ manhã lá, acabou, meu irmão, porque de manhã já começa a tragédia e a gente já sai e começa o dia reclamando e contaminado pelo mal. Né? É assim. Então, nós como discípulos de Jesus, não escolhemos ser influenciados pelo meio que nos rodeia. Nós não somos influenciados pelo ambiente. Nós aqui trazemos a influência do céu por onde nós passamos. Eu estou no meu trabalho, fofoca, eu não vou me meter no meio. Mentira, eu não vou mentir. É isso que é o ensino prático para a nossa vida. Então ele fala a frase maravilhosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, nós não fomos criados para servir. Nós não fomos criados para ser senhores. Nós não fomos criados para ser donos do nosso próprio nariz. Todo ser humano foi criado para servir. Todo ser humano foi criado para olhar para o próximo, servir a Deus e servir o próximo. Todo ser humano não foi criado para correr atrás dos seus objetivos somente. Todo ser humano foi criado para olhar para onde ele vive de uma forma comunitária, coletiva, como família. Então nós fomos criados para servir, irmãos. Você, neste momento, você está servindo alguém. Que isso, Saulo? Você está servindo alguém. Quem que você está servindo? Nós fomos criados para servir e não para ser senhores. A essência do ser humano, Deus, olha que loucura. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos criados para servir, Deus também é um servo. E a gente vai ver isso aqui. Então aquele Josué guerreiro, aquele Josué cheio de coragem, cheio de fé, que enfrentou batalhas, que guiou o povo com força e coragem, aquele homem era um servo. Olha que em nós pode haver uma natureza guerreira, em nós pode haver uma natureza determinada que vem de Deus, mas ao mesmo tempo em nós somos servos. É uma natureza de fé e coragem, mas é uma natureza humilde e serviçal. Essa é a essência do cristão, guerreiro, corajoso, mas humilde e serviçal. Jesus, o Filho de Deus na terra, era um servo. Por gentileza, servir. Depois eu vou pedir para abrir aqui. Quando a Bíblia falou assim, nós em nossa casa serviremos, essa palavra servir, ela tem alguns significados, algumas implicações. Primeiramente, é o significado direto. Servir é trabalhar para o outro, diretamente. Servir é executar trabalho em favor de outro. Ser subordinado a alguém, isso é servir, diretamente falando. Só que eu gostei muito que além dessa palavra de ser simplesmente servir alguém, a palavra servir significa deixar ser trabalhado. Deixar ser formado. Por quê? Essa palavra servir aqui, na sua origem, ela está ligado ao solo. Pensa agora como um agricultor, como alguém que trabalha na roça. O solo está lá, o solo, né? Só que o solo, ele não vai sozinho frutificar, ele não vai dar 100% daquilo que ele pode dar. O solo está lá, ele pode até de repente cair uma sementinha lá, chover e brotar, né? Mas o solo sozinho, ele não vai dar 100% daquilo que ele pode dar. O solo só vai dar 100% daquilo que ele pode dar se vier uma pessoa preparar a terra, o agricultor, fazer um preparo naquela terra, e preparo significa dar mexer a terra, quem aqui trabalhou na roça sabe. O solo só vai frutificar se ele receber uma semente, se ele for cuidado e trabalhado. Então, quando ele fala assim,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós que somos chamados para ser servo, significa que você e eu só vamos frutificar aquilo que Deus tem para nós se nós deixarmos ser, se a gente deixar ser trabalhado por Deus. Se nós como solo deixarmos que Deus enfie a enxada na gente, irmão, mexa a terra, mexer a terra do nosso coração, deixar o agricultor, como a Bíblia fala, né? O agricultor, muitas vezes Jesus usou essa expressão, deixar o agricultor trabalhar a terra. Você e eu somos servos, o quanto eu e você temos deixado ser trabalhado por Deus na nossa vida. O quanto que as pregações que nós ouvimos aqui, nós levamos ela para a nossa semana. Ou você e eu esquecemos na segunda-feira o que foi falado no domingo. Ou você e eu não nos debruçamos na palavra, não lemos para Senhor, muda aqui o meu entendimento. Estou com dificuldade de perdoar minha esposa, estou com dificuldade de perdoar meu marido, estou com raiva daquela pessoa que está me perseguindo. Senhor, muda o meu coração, me ajuda a perdoar, me ajuda a ser humilde, Senhor. Isso é ser servo de Jesus, é se deixar ser trabalhado por Deus. Nós somos o solo. Então, deixa ser cultivado, se deixa ter trabalhado. Agora, se você olhar para o seu lado, eu não vou pedir para você olhar, está a pessoa que Deus usa para trabalhar você. Se você olhar para o seu lado, está o instrumento que Deus usa para trabalhar você como solo. Maridos, a sua esposa é a pessoa que Deus mais usa para trabalhar você como solo. Esposa, o marido é a pessoa que mais usa para Deus trabalhar você como serva. Por que você acha que os casamentos acabam, irmão? Até mesmo dentro da igreja. Porque o argumento é, nós não somos compatíveis. Mas é claro que nós não somos compatíveis, eu e minha esposa, irmão. Nós não somos compatíveis, irmão. Pela lógica certa, a gente já estaria separado se não fosse Jesus, não é verdade, meu amor? Claro. Não. Se não fosse Jesus, amor. Se não fosse Jesus, irmão. Sabe por quê? Eu vou te falar, se não fosse Jesus, eu já tinha traído a minha mulher. Se não fosse Jesus, eu já tinha traído a minha mulher, irmão. A verdade é essa. Porque em mim não existe bem nenhum, irmão. Simples assim, minha mulher não ia aguentar ser traída. Se não fosse Jesus, já teria traído a minha mulher, meu casamento. Eu já tinha com as minhas próprias mãos destruído o meu casamento por um simples prazer egoísta. Entendeu? Então, nosso irmão do lado na igreja, que é a família de Deus, é a ferramenta que Deus usa para trabalhar, e a minha e a você, irmãos. Então nós devemos olhar uns aos outros como servos uns dos outros. A Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros. Só que não é suportar, e não suporto ele, não. Suportar é sustentar, em amor. Então, vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Você está convivendo no meio de uma comunidade de fé. Aqui vai ter problema, aqui vai ter fofoca, aqui vai ter pessoas falando mal de você, aqui vai ter isso, porque aqui é igreja, aqui é gente, irmão. Aqui vai ter gente, são pessoas, tem erros. Mas se você passar por isso aqui, procure um líder e fale, eu estou com a raiva daquela pessoa ali, não estou conseguindo falar com ela me tratou mal, estou com raiva dela, me ajuda a me reconciliar com ela, porque eu não quero ter divisão aqui. A igreja é um ambiente que você entra, você não pode assim, não posso olhar para o lado porque aquela irmã está ali. Aquele irmão, não pode haver isso aqui dentro, irmão. Não pode criar barreiras entre nós, irmão. Porque é isso que o diabo quer. Jesus falou assim, Jesus não falou assim, quando vocês forem poderosos, quando vocês fizerem milagres, quando vocês moverem o monte, quando vocês andarem sobre as águas, quando vocês conquistarem, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos. Ele não falou isso, irmão. Jesus falou, o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem-se uns aos outros. Então, a destruição da unidade, quando o diabo consegue semear no meio do corpo de Cristo, briga, consegue semear ressentimento, discussão, muros, ele está vencendo. E, infelizmente, hoje é o que mais acontece dentro da igreja, é isso. Uma igreja cheia de poder, cheia de fé para conquistar, mas cheia de divisão dentro da igreja. Cheia de inveja. Irmão, inveja
é para a gente, nós somos humanos, e nós precisamos aprender a confessar. Então, vamos deixar ser cultivados e semeados como solos de Deus. Você e eu somos servos. No final da vida, Moisés, meu Deus, Moisés não sai da minha cabeça. Josué batalhou, guerreiro. No final ele falou, mas eu sou um servo. Eu vou servir a Deus. Eu vou servir vocês, porque Josué serviu aquele povo, irmão. Ser conduzido, ser servo de Deus, servir é deixar ser conduzido no seu dia a dia. Lembra das orações simples? Senhor, me ajuda nesse dia. Me ajuda nesse dia. Quer pedir a Deus? Peça. Mas também fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é a pessoa que o Senhor quer que eu ajude hoje? Qual é a pessoa que o Senhor quer que eu dê uma palavra, que eu dê um abraço no meu trabalho, que eu cumprimente, que eu olhe no olho, que eu semeie uma palavra de vida? Quem é a pessoa, Senhor? Isso é ser servo. Deixar ser conduzido. Então a gente vê, aí eu queria que você abrisse comigo, por gentileza. Meu Deus. 12, me ajuda aí. 12, 22, 32, 42, 52. 50 minutos, que eu falei. Quero fazer certinho para não extrapolar a hora. Agora eu quero terminar, de fato agora mesmo. Só pegar aqui o versículo, porque eu não coloquei aqui. Não, é Mateus. Só um minutinho, por gentileza. Estou entre vós como quem serve. Eu peguei o versículo, mas eu não anotei. Abra, por gentileza, em Lucas 22, 27. E a gente encerra. Encerra com ninguém menos que o nosso Salvador nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente encerra. Lucas, ó, minha voz já sumiu um pouquinho, né? Só Jesus na minha vida. Lucas 22, 27. Aqui nós estamos com Jesus ensinando os seus discípulos. No final do seu... olha que me veio aqui agora. Nós estamos com Jesus e os seus discípulos no final do seu ministério. Se eu não me engano, olha que referência. A Bíblia é maravilhosa, irmão. A ceia do Senhor. Nós estamos com Jesus e os seus discípulos na última refeição que eles fariam juntos. Depois de 3 anos quase, convivendo dia a dia. Eles estão na última refeição, na ceia do Senhor, os discípulos todos junto com Jesus ali. E Jesus separa aquele momento para trazer, se eu não estou errado, um dos maiores ensinos do Evangelho e dos maiores ensinos sobre o caráter de Deus. Mesma coisa, Josué guerreou a vida toda, no final da vida dele, ele passou aquele ensino de serviço, né? Jesus passou todo o seu ministério e no final ele deixa a mesma palavra. Lucas 22, 27. Olha o que Jesus falou. Pois quem é... Não, deixa eu ler antes. 25. Olha o que Jesus ensinou. Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre ela são chamados de benfeitores. Vocês, porém, vamos lá, para aqui rapidinho. Vocês quem? Os discípulos quem? Nós. Beleza? A palavra de Deus é atemporal, ela não tem tempo. Lembra o que eu falei? Assim como Deus falou para Josué, Deus falou para mim. Assim como Jesus falou para os discípulos, Jesus fala comigo. Então, os dominadores, a forma como é governado esse mundo, fazem isso. Jesus falou, fazem isso, isso, isso. Vocês, porém, não serão assim. É uma ordem. Vai. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário do mundo, o maior entre vocês deverá ser como o menor. E aquele que governa como o que serve. A mesma palavra de Josué, Jesus deu. Com vocês não pode ser assim. Não devemos admitir no nosso meio um tipo de governo entre a gente de imposição, de manipulação. Não.
o cristão, o discípulo de Jesus, o pastor, o presbítero, a pessoa que frequenta, que não prega, mas é discípulo, ela deve ser uma pessoa que serve. Aí Jesus dá uma palavra, irmão, que acaba com a gente, 27. Pois quem é o maior? Jesus pergunta. O que está à mesa ou o que serve? Você está num restaurante, você senta, vem o garçom te servir. Quem é a pessoa ali que vai ser servida? É o garçom ou sou eu? Eu sou o cliente, né? No evangelho, você é o cliente ou você é o garçom? A gente está aqui para ser o cliente ou a gente está aqui para ser o garçom? Pois quem é maior? Jesus pergunta. O que está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa, Jesus falou. Olha o que ele responde. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Sabe o que significa, irmão? Que Jesus, quando ele deixou de ser Deus, talvez seja a tradução mais apropriada, Jesus falou, eu sou como quem serve. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Eu deixei a minha glória, vocês já reconheceram que eu vim de Deus, estava no final da vida. Vocês já sabem quem eu sou, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias prometido, aquele que veio para livrar vocês. Vocês já sabem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês já me viram fazendo milagres, vocês já me viram andando por cima das águas, vocês já me viram fazendo cego ver, vocês já me viram fazendo morto ressuscitar. Mas eu estou entre vocês como quem serve. Na minha existência humana, eu sou o garçom. Eu sou servo. Então, irmão, o serviço para um cristão não é para ele obter alguma coisa. Não é para ele obter o que ele está querendo. O serviço não é um meio, irmãos. O serviço no Evangelho, a nossa vida terrena, o serviço é o ministério que Deus nos deu. Maior é aquele que serve. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para deixar ser trabalhado por Deus, nós somos chamados para ser bênção na vida do irmão, para o irmão ser bênção na nossa vida. Olha o caráter de Deus, irmãos. Deus é servo. Olha que loucura, irmãos. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele também é servo. Você foi ungido para servir, você não serve para ser ungido. Você foi ungido para servir, não queira ter a unção de outra pessoa. Você já foi ungido por Deus, capacitado para cumprir uma missão. Por isso você serve. Você não é servido para conseguir uma unção. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu preciso para fazer a obra de Deus nessa terra, Deus já me deu, você não precisa conquistar mais nada. Deus já ungiu a mim e a você, por isso nós servimos. Não servimos para conseguir unção, servimos porque somos ungidos. Por quê? Se fosse assim, Jesus, foi isso que ele ensinou. Jesus lá no início do ministério falou dele, falou assim, eu sou aquele que Deus ungiu. Ele falou isso lá. O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu e por isso eu sirvo. E ele termina com... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso. Eu estou entre vocês como quem serve. Coração de servo, coração de aprendiz, coração de serviço, de deixar ser trabalhado por Deus. E aí Josué, vamos voltar lá, porque pode ficar em pé, por gentileza. Vamos ficar em pé para a gente terminar, e eu quero ler aqui esse último verso de Josué. Olha o pedido que Josué, na verdade não é pedido, olha a ordem de Deus para o povo. Josué 24, 23, e aqui eu encerro. Aqui a gente precisa entender o seguinte, Deus não pede isso a mim e a você, é uma ordem. É uma ordem. Deus não está falando assim para mim, Saulo, agora eu vou te pedir uma coisa. Você é meu discípulo, agora eu vou te pedir uma coisa. Não, não é assim, irmão. Deus dá uma ordem para o povo através de Josué. Então Deus está dando uma ordem para mim.
Nossa, eu vou receber ordem? Vou. Claro que vou. Olha o que Josué fala em 24 e 23. Agora, joguem fora os seus deuses, estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Voltem-se de coração. Irmão, Deus é o Deus do coração. Coração é a fonte da vida. O coração no corpo, ele é não vou dizer que todo órgão tem a sua importância, mas o coração é representado como aquele que bombeia sangue para o corpo todo. O coração talvez seria o órgão mais importante da vida. Deus é o Deus do coração. Deus não quer só o seu domingo. Deus quer a sua segunda a segunda. Deus é o Deus do coração. Deus é o Deus do integral. Deus é o Deus do completo. O que ele disse? Voltem-se de todo o coração. Voltem-se significa curvem-se, abaixem-se, prostrem-se de todo o coração. Provérbios a gente leu aqui: filho meu, me dá o seu coração, me dá a sua vida inteira, me dá a sua integralidade, me dá todas as áreas da sua vida, vamos falar de forma externa, me dá a sua área sentimental, deixa eu entrar na tua área sentimental, deixa eu entrar nas finanças da tua vida, deixa eu entrar na tua família, deixa eu entrar naquilo que você anseia, nos seus sonhos, nos seus objetivos, deixa eu conduzir. Me dá o teu coração, me dá o teu integral. Filho meu, me dá a tua vontade. O coração representa o órgão que bombeia o sangue para todo o corpo. O coração fala da fonte da nossa vida. O coração fala da nossa vontade. Jesus falou assim, eu não vim fazer a minha vontade. A vontade é o que governa eu e você, irmão. Nós somos movidos pela nossa vontade. Quando o homem deseja, ele alcança. Por quê? A vontade governa o homem. E Deus quer o quê? A nossa vontade. Entrega a tua vontade para Deus. Entrega os teus planos, os teus objetivos para Deus em oração. Deus está vendo você se prostrar lá no seu quarto. Mas ninguém está vendo. Mas o teu Pai está te vendo. Quando você for orar, não procure orar bonito da frente das pessoas, disse Jesus. Volta-se, fecha a porta do teu quarto, bota o teu joelho no chão e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Ora com o teu coração, entrega o teu coração, entrega o teu corpo, a tua integralidade, todo o teu ser. Josué falou, voltem-se de coração. Em outro trecho, Deus fala assim através do profeta. O povo estava no meio de sofrimento. Em outro livro, o povo estava no meio de um império, estava sofrendo. E Deus manda uma mensagem assim para o profeta. Fala para ele o seguinte: eles me buscarão e eles me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quando me buscar de todo o coração, ele vai me achar. Por quê? Porque eu não sou superficial. Deus não é Deus superficial. Deus é o Deus de profundidade, de alma, de integralidade, de coração, de mente, de vontade. Quando nós estivermos no fundo do poço, a gente pode ainda não encontrar Deus, porque a gente ainda está procurando em outras coisas. Mas quando você chegar ao fundo do poço e falar, eu não sei mais o que fazer da minha vida, acabou. Aí é o momento que você deve buscar Deus, porque você vai se voltar para Ele de todo o seu coração. Não tenho mais esperança nenhuma, só Deus agora pode me resgatar. Falem para o meu povo. Eles vão me buscar e vão me encontrar se me buscarem de todo o coração. Senhor, nós voltamos nosso coração para Ti, Senhor, nessa manhã. Diante dessa Tua palavra maravilhosa, Senhor, que renova as nossas forças em primeiro lugar, que nos dá ânimo, Senhor, em primeiro lugar, que renova a nossa fé, Senhor, em primeiro lugar, mostra o valor que nós temos para o Senhor, que somos amados, que fomos projetados, que fomos sonhados por Ti. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou e entregou o Seu Filho em nosso favor. Tua
palavra nos mostra o valor que nós temos para Ti. Tua palavra nos mostra que o Senhor nos ama. Tua palavra nos mostra, Senhor, nos revela o Teu amor. Ela nos dá ânimo, Senhor, ela nos dá força. Deus, a Tua palavra, o Senhor é misericordioso, o Senhor é paciente. O Senhor, Pai, não nos se volta para nós, Deus, para nos aniquilar, mas para nos levantar, para nos reerguer. Como diz a Tua palavra, as Tuas misericórdias, o Teu amor se renova manhã após manhã sobre nós. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, amoroso, o Senhor, Deus, nos abraça, Senhor, com laços de amor, o Senhor nos atrai a Ti, é o que diz a Tua palavra. E o Senhor desceu, Senhor, o Senhor desceu do céu através de Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem. O Senhor, plenamente Deus e plenamente homem, o Senhor andou no meio de pecadores como nós, Senhor. O Senhor nos amou, o Senhor se entregou, o Senhor serviu. Não houve nenhum nessa terra como Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E diante de tudo isso que o Senhor fez por nós, o Senhor nos dá uma ordem. Voltem-se para mim de todo o coração. Nos ajuda, Senhor, a ser servos obedientes a Ti, Senhor. Ajuda cada um aqui, Senhor, todos nós, a inclinarmos a nossa vontade a Ti, Senhor. A dobrarmos o nosso joelho, a dobrarmos, Senhor, o nosso coração e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, a tomar essa decisão. Submeto esse plano a Ti, submeto, Senhor, essa vontade a Ti, submeto a minha vida a Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos, a servirmos uns aos outros, Senhor, a sermos bênção na vida do nosso irmão, Senhor, a ajudarmos uns aos outros a cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, arranca do nosso coração toda divisão, toda mágoa, Senhor. Em nome de Jesus, traz o perdão, Senhor, traz, Senhor, o perdão, a reconciliação no nosso meio. Nos ajuda, Senhor, precisamos de Ti. E cremos, Senhor, que a nossa vida vai ser completamente transformada pela Tua palavra e pelo Senhor, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver. Quero Te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero Te ver, quero Te ver, exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória, levando Teu amor.
exaltamos, Senhor. Pedimos, Pai, que nós possamos ter um coração pronto a te obedecer, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Senhor. Por isso nós declaramos novamente, Senhor, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração.